Pessoal, já faz um certo tempo que eu não posto vídeo aqui no canal, já fazem 2 semanas, que é em razão da minha pesquisa, da minha dissertação de mestrado, que ela está na fase final, né? Então eu vou entregar ela agora dia 22, então fica um pouco mais difícil. Mas para manter regularidade, estar postando conteúdo para vocês, eu vou falar um pouco hoje sobre o Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade, publicado em 1928. O Manifesto Antropófago acabou ficando conhecido como antropofágico, só que ele foi publicado na revista de antropofagia como Manifesto Antropófago e acabou tendo esse nome associado à revista. Então as pessoas conhecem o Manifesto Antropofágico, mas não conhecem a revista de antropofagia. Acabou que não ficou tão famosa assim. Bom, como pensar o Oswald de Andrade, né, o Manifesto Antropófago? É muito difícil, né, tentar explicar ele, porque eu acho que é muito fácil cair num reducionismo, porque ele é absurdamente amplo. Eu acredito que seja um dos textos mais amplos, com mais possibilidade de interpretação, de hermenêutica, de aprofundamento em certas questões que há na filosofia. E eu digo isso que é na filosofia porque se fala muito, quando se fala em antropofagia, se fala em metáfora antropofágica, mas pouco se lembra de que a antropofagia é um conceito filosófico e o único conceito filosófico brasileiro por excelência, pelo menos considerado por uma parcela ampla de pesquisadores e acadêmicos, o único conceito propriamente brasileiro. E sem dúvida o é. Só que ainda assim muitos autores acabam abordando a antropofagia como uma metáfora, inclusive muitos autores brasileiros, que acredito eu que seja muito em razão desse colonialismo, desse preconceito estrutural que muitas vezes até o pesquisador tem, de não se dar conta de como a colonização afeta a própria estrutura do pensamento dele, que não faz com que ele reconheça a antropofagia como um conceito. E acaba se pensando muito na antropofagia como uma metáfora, porque, enfim, antropofagia, né, que é um ritual que acontecia entre os tupinambás, etc. Mas cabe lembrar que a metáfora faz parte da história dos conceitos, né? O que é um conceito de conceito? O conceito de conceito permite que se use metáforas. Nós podemos pensar as máquinas abstratas da Rostidade, do Deleuze, o super-homem do Nietzsche, enfim, vários termos aí que são muito vendíveis de certo modo e instigam a especulação a partir desse caráter metafórico dele. E nem por isso deixam de não ser conceitos. Então acho que às vezes é um pouco... Às vezes vale a pena olhar um pouco para si mesmo com mais carinho e tal, para não cair nessa visão preconceituosa sobre si mesmo. Bom, o Oswald de Andrade é muito utilizado hoje em dia pelo Viveiros de Castros na antropofagia, né? É considerado um autor da literatura, o Oswald de Andrade, mas ele tem formação, graduação em Direito e ele tentou o doutorado em Filosofia para dar aula na USP, se não me engano na USP. Eu disse se não me engano, porque às vezes eu vejo vídeos que os caras ficam só não me engano e acabam cometendo um monte de erro. Mas tenho quase certeza que é na USP. Mas é muito estudado na literatura. E atualmente é utilizado na antropologia. Viveiros de Castro é um antropólogo, obviamente, um dos mais renomados no mundo, que trabalha em antropofagia social, não é? Ele trabalha a questão ameríndia. O Oswald de Andrade, lá em 1928, já trazia várias referências dos povos originários e saiu em defesa também desses povos originários. Então ele utilizou vários termos que não eram utilizados na literatura brasileira de modo geral, em que ele defendia as práticas dos povos originários, não é? Então ele chega a dizer, eu não lembro agora em qual aforismo, o Manifesto Antropófago tem 52 aforismos. Em vários aforismos ele faz referência aos povos originários, mas eu lembro de um aforismo em que ele disse que nós já tínhamos o comunismo, né? Antes de Marx e Engels, não necessariamente nessas palavras. Porque ele acredita que antes da chegada dos portugueses, da invasão dos portugueses aqui, nós vivíamos no matriarcado de Pindorama, onde todas essas, ou quase todas as
onde quase todas essas reivindicações socialistas e de esquerda que ocorrem no Brasil com força desde a contracultura, elas já aconteciam no matriarcado de Pindorama. Matriarcado de Pindorama, que é o termo para designar essa região geográfica que nós habitamos antes de ser carimbada como Brasil. O nome, como os ameríndios nomeavam essa região geográfica, o matriarcado de Pindorama. Então, olha só, o termo é matriarcado, não é mais um patriarcado, né? No matriarcado nós não temos um ditador de regras, não temos pré-definições a priori, não temos um pai que comanda uma família de acordo exclusivamente com a sua visão. Nós temos uma comunidade, não precisamos usar roupas, nós não precisamos ser monogâmicos, nós não precisamos ser escravizados, nós não precisamos abrir mão de... Enfim, o comunismo já havia chegado aqui, antes de Marx e Engels. E é claro que Oswald de Andrade fala por metáforas, olha só como ele traz a questão política, ele traz a questão dos indígenas, e ele faz isso tudo de um modo muito difícil de entender, porque o texto dele é absurdamente poético, ele realiza uma inovação na linguagem. Então ele é muito consistente, é um autor incrível, né? Teria que fazer um vídeo gigantesco aqui. Mas ele foi absorvido lá pelo cinema também, pelo cinema marginal. Percebeu que ali pela primeira vez na literatura brasileira se usou palavrão, se usou as gírias, e esses caras do cinema marginal começavam a trazer isso, pensar isso a partir da tecnologia dos equipamentos também, né? Não utilizavam, pode parecer banal, mas não utilizavam claquete, inventavam claquetes, faziam com o dedo, etc. Os equipamentos, as câmeras, grande parte delas eram adaptadas, os próprios diretores, o pessoal da equipe técnica sempre adaptava ela para realizar uma função a mais da função original do equipamento. Os filmes têm vários supostamente erros, como luz estourada, a aparição da equipe técnica em cena, do diretor em cena, como se fosse um erro técnico, mas na verdade aquilo tudo é proposital e aquilo deixou o filme interessante, né? Não poderia dizer como deixa o filme interessante, tem que assistir o filme e tentar pensar isso. O tropicalismo absorveu também, a antropofagia, enfim. Isso é só uma tentativa de instigar vocês. Eu aconselho ler o livro Palimpsesto Selvagem, da Beatriz Azevedo. É o melhor livro sobre antropofagia, né? Sem muita enrolação, é o melhor livro, leiam esse livro. Ela analisa os 52 aforismos e foi um pouco a partir dele que eu resolvi fazer esse vídeo.